All the Young Dudes, capítulo 48, terceiro ano. Sirius faz 14 anos. Sexta-feira, 2 de novembro de 1973. Remus espiou pela porta do dormitório silenciosamente e, encontrando tudo certo, entrou sorrateiramente. Ele cuidadosamente abriu seu malão e empurrou o pacote dentro, cobrindo-o com um velho par de jeans. Oi, Mooney! Uma voz atrás dele o assustou tanto que ele deixou cair a tampa do porta-malas com um tunk pesado e se virou. James estava saindo do banheiro, seu cabelo escuro, molhado e seus óculos embaçados. Oi? Ele disse, esperando que não parecesse estar tramando algo. Você está tramando alguma coisa? James semicerrou os olhos para ele. Não. O que você está fazendo? Nada. É o presente de aniversário do Sirius? Os ombros de Remus cederam. Ele suspirou. Sim. Você não precisa esconder isso de mim, Mooney. James riu, facilmente, jogando a toalha na cama e começando a se vestir. Eu não vou contar a ele. Remus apenas deu de ombros, sem jeito. Ele realmente só queria esconder o fato de que tinha passado as últimas 2 horas no banheiro feminino do quarto andar, tentando embrulhar o estúpido presente com a murta que geme, cacarejando no alto sem dar nenhum conselho útil. Ele também estava tentando evitar perguntas embaraçosas sobre onde ele havia conseguido o dinheiro. Seu estoque de cigarros roubados estava quase totalmente esgotado agora e ele tinha dinheiro suficiente para comprar presentes de Natal para seus amigos e, se ele fosse prudente, algo para si mesmo. Ele não queria nada, mas Remus gostava da ideia que ele poderia simplesmente ir e comprar algo se quisesse. Sorte que caiu em um sábado este ano, disse ele a James, relaxando um pouco. Você sabe o que vamos fazer? Bem, obviamente teremos que cantar Feliz Aniversário no café da manhã, disse James muito sério. Obviamente, Remus concordou. E almoço e jantar. Tenho treino de quadribol pela manhã, mas pedi a Ruth que me deixasse ficar meia hora extra no campo antes que os corvinos entrem, para que possamos voar um pouco. Ah, legal, disse Remus, com um pouco menos de entusiasmo. Sua ideia de diversão não era sentar-se na arquibancada de quadribol sozinho em uma fria manhã de novembro, mas era o aniversário de Sirius, afinal, talvez ele pudesse levar um livro. Então suponho que ele terá que fazer aquele chá de tarde com Regulus e Narcisa. Então teremos que descobrir quando isso acaba antes de podermos organizar uma festa adequada. Você acha que os outros se importarão se usarmos a sala comunal? Não. Remus balançou a cabeça com confiança. Ninguém poderia negar nada a James e Sirius, especialmente uma festa de aniversário muito barulhenta. Isso era verdade em qualquer época do ano, mas especialmente nesta semana, quando a popularidade dos marotos parecia estar no auge. Desde quarta-feira, Remus mal conseguia andar por um corredor sem ouvir comemorações ou receber um tapinha nas costas de outros grifinórios, corvinos ou lufanos. Os sonserinos, ainda carrancudos, lhe fuzilavam com os olhos se passasse por eles, mas não podiam dizer nada. Alguns tentaram, é claro. Durante os primeiros 2 dias após o Halloween, os ocasionais docinho angelical ou meu pãozinho de mel podiam ser ouvidos e recebidos com risos estridentes. Snape até perdeu completamente a paciência durante a aula de feitiços de sexta-feira e chamou James de gatinho fofucho, o que quase matou Sirius de tanto rir e deixou Lily mortificada. A melhor parte dessa brincadeira, que Remus nem havia considerado ao planejar, era que nenhum dos sonserinos poderia reclamar com os professores sobre o feitiço, porque isso significaria explicar quais palavras foram substituídas. Então foi um processo lento e imensamente agradável de assistir enquanto os alunos da Sonserina tentavam descobrir contra-feitiço por si mesmos. Bem feito para eles! Marlene deu uma risadinha no início da manhã. Se eles fossem da Lufa-Lufa, já teriam se livrado do feitiço. Da noite para o dia, os marotos deixaram de ser os palhaços da classe, queridos mas tolerados, a heróis da guerra entre casas que vinha fermentando durante todo o ano. Remus tentou não pensar sobre os efeitos a longo prazo que isso poderia ter e se concentrou no aniversário de Sirius. De alguma forma, 14 parecia ainda mais maduro do que 13. Você definitivamente era um adolescente aos 14 anos. Mary sentou-se com eles no jantar naquela noite mais uma vez.
Uma ou duas vezes, Remus pensou em perguntar a James como ele se sentia sobre esse novo arranjo, mas se conteve. Afinal, James parecia não se importar nem um pouco e continuou como de costume. E Mary não estava fazendo nada de errado ao sentar-se na mesa de sua própria casa. Sinceramente, Remus ainda não tinha conseguido entender por que a presença dela o incomodava tanto, exceto que ela sempre sentava ao lado de Sirius, o que ele achava que era uma exibição um tanto óbvia. O contínuo silêncio de Sirius sobre todo o assunto era igualmente irritante. Remus não gostava que outras pessoas guardassem segredos. A que horas você estará livre amanhã, Black? James perguntou, enquanto comiam bacalhau empanado, crocante e batatas assadas. O que você quer dizer? Sirius perguntou, colocando vinagre generosamente sobre seu prato antes de passar a garrafa para Remus. Mary, que estava tentando alcançar o vinagre, lançou a Remus um olhar engraçado. Sabe, que horas você acha que o chá da família Black vai terminar? Pro seu aniversário? Ah, é seu aniversário, Sirius? Mary sorriu. Você nunca disse. Eu teria comprado algo para você. Você teria? Sirius olhou para ela, ligeiramente confuso. Ele se virou para James. Eu não acho que o chá vai acontecer esse ano. Não me mandaram nada. Sério? James ergueu as sobrancelhas, o que sempre dava a ele uma expressão como a de uma coruja. Você... Quer dizer, está tudo bem? Sirius bufou, olhando para sua comida. Por que não estaria? Como se me importasse. Bom, ótimo então. James sorriu, lançando um olhar para Peter e Remus que só eles entenderiam. Podemos começar a planejar a festa mais maneira que a Torre da Grifinória já teve. Sim, Peter acrescentou para completar. Estou convidada? Mary perguntou endireitando-se. Obviamente. Remus disse, sua voz mais sarcástica do que ele pretendia. Todos estão convidados. Olha, talvez seja melhor não fazer nada grande, Sirius disse, brincando com suas ervilhas. Não estou muito animado. Ah, por que não? Mary guinchou. Vai ser divertido. Vai ser tão bom quanto o aniversário de Remus no ano passado, ainda melhor. Sirius não disse nada e James lançou outro olhar para Peter e Remus. Eles comeram o resto da refeição em um silêncio quase total. Sábado 3 de novembro de 1973. Remus acordou sozinho na manhã do aniversário de Sirius, encontrando um bilhete pregado na porta do banheiro, escrito em uma bela letra. Fomos para o treino de quadribol. Sabia que não gostaria de vir, então o deixei dormir. Vejo você mais tarde. S. Remus tomou banho e decidiu que era melhor ir para a biblioteca. Ele havia terminado sua redação sobre as criaturas mágicas de classe XXX e queria obter uma vantagem inicial nas criaturas de classe XXXX. Ele soube recentemente que ele, o Remus Lupin esquelético de 13 anos, era classificado como XXXXX junto com manticoras e dragões. Eles estavam indo adiante com a festa, com ou sem o consentimento de Sirius, uma decisão tomada por James e apoiada por Remus. Mesmo quando estava para baixo, Sirius não resistia em ser o centro das atenções e fazer o máximo de barulho possível. Peter foi encarregado da decoração, e com a ajuda de Mary e Marlene, tudo deu certo. Com um baú cheio de serpentinas e balões escondido no dormitório feminino do terceiro ano. James lidou com os convites, que, pelo que Remus tinha percebido, envolvia gritar para vários alunos e dizendo a eles que seria melhor eles estarem lá. Remus era responsável pela comida, algo que era bastante simples quando você tinha acesso ao mapa e à capa da invisibilidade. Ele tomou um café da manhã tranquilo, sozinho com seu livro. A hora das refeições estava muito mais pacífica, já que os Sonserinos haviam sido temporariamente amordaçados. Mesmo aqueles que conseguiram quebrar o feitiço ficaram de boca fechada, pelo menos por um tempo. O livro que Remus estava lendo era tão interessante que ele não conseguia largá-lo, e em vez disso continuou a ler enquanto vagava lentamente em direção à biblioteca, ocasionalmente esticando a mão para evitar bater em qualquer pilar ou porta. Então foi completamente culpa sua quando ele bateu de cabeça em Regulus Black, jogando o garoto mais novo no chão. Oh, desculpe, Remus disse, largando seu livro e automaticamente oferecendo uma mão para ajudá-lo a se levantar. Regulus olhou para ele e estreitou os olhos para as cicatrizes que cruzavam os pulsos de Remus. Ele ficou de pé sem ajuda, limpando-se e olhando para Remus de cima a baixo com sua compostura herdada dos Black.
Olhe para onde você anda, ele disse friamente. Eu pedi desculpas. Remus respondeu um pouco irritado. Ele não queria começar nada, só queria chegar à biblioteca em paz. O que você estava fazendo, vagando sozinho, afinal? Regulus perguntou desconfiado, planejando outro ataque hilário à nossa liberdade de expressão. Remus zombou. Eu poderia te perguntar a mesma coisa. Onde está aquele esquisito do Crouch? De qualquer forma, você não pode provar que fizemos nada. Não. Os lábios de Regulus se curvaram. Mas sei que meu irmão está envolvido. Ah, é? Sim, eu não recebi as mesmas palavras que todo mundo. Remus tentou parecer despreocupado com isso, mas ele não tinha ideia de que Sirius havia amaldiçoado seu irmão de forma diferente. Toda vez que tento dizer o nome da minha casa, sai... Regulus olhou furtivamente ao redor como se estivesse com medo de ser ouvido. Vai, Grifinória, vai. Remus começou a rir, sob o olhar imperioso de Regulus. Desculpe, Remus disse pela terceira vez. É muito engraçado. Claro que você acha isso engraçado, o menino mais novo fungou. Ele era mais baixo do que Remus, mas de alguma forma ainda conseguiu olhar para ele de cima. Você, seu tipo, não consegue entender o que meu irmão está colocando em jogo. Eu fiz o meu melhor para esconder o pior de nossos pais, mas ele tem que continuar pressionando. Então é por isso que ele não veio convidado para o seu chá estúpido de garotinhas? Remus perguntou, irritado em nome de seu amigo. Narcisa não achou que valia a pena esse ano. O olhar frio de Regulus vacilou e ele desviou. Remus teve a impressão de que Regulus gostaria muito de uma chance de ver seu irmão. E essa última brincadeira dele acaba de provar isso. Ele nunca vai voltar. Ele nunca vai voltar. Regulus se livrou desses pensamentos e se virou na direção das masmorras. Remus sentiu uma onda de simpatia e, contra sua vontade, o chamou de volta. Red, espera. Regulus se virou, parecendo horrorizado com a familiaridade de Remus. Mas Regulus era um nome tão feio, muito pior que Remus. Olha, ele se apressou. Vamos dar uma festa para Sirius na sala comunal essa noite. Você pode vir aqui. Você pode vir se... Não faça isso. Regulus disse bruscamente, parecendo ansioso. Não me convide, ok? Apenas... Deixe pra lá. Diga a ele feliz aniversário por mim. E então saiu correndo. Com ou sem Regulus, a festa foi um sucesso estrondoso. Literalmente, todos os leões da sala comunal, e haviam muitos, foram encantados para rugir cada vez que alguém dizia as palavras aniversário ou Sirius. Toda a casa da Grifinória se envolveu, e Remus tinha certeza que alguns dos alunos mais velhos estavam distribuindo frascos com algo um pouco mais forte do que cerveja amanteigada, que todos os outros estavam bebendo. A vitrola de Sirius estava girando loucamente, em tempo integral, e muitas garotas se levantaram para dançar. Mary tentou puxar Sirius para dançar quando John I'm Only Dancing tocou, mas ele balançou a cabeça com fervor e ficou no sofá com Remus e Peter. Eu só sei dançar valsa, ele confidenciou a eles em um sussurro. E vai ser um inferno se eu tiver que dançar aquela merda de novo. James se levantou e tentou sacudir o quadril mais próximo possível de Lily, mas rapidamente tropeçou em uma fenda no tapete e quase caiu de cabeça na lareira. Sirius riu muito disso e Remus ficou satisfeito em ver que, pelo menos hoje, ele não havia deixado os problemas de sua família lhe encherem a cabeça. Decidiu não contar a Sirius sobre o seu encontro com Regulus ainda. Isso não o deixaria mais feliz, então, qual era o ponto? Você é Lupin, não é? Uma garota se inclinou sobre o encosto do sofá, seu longo cabelo preto roçando o ombro de Remus. Ele a tinha visto antes, ela era do 6º ano. Sim, ele acenou com a cabeça pulando. Minha amiga Faria diz que você está vendendo... Vem aqui. Ele saltou, sacudindo a cabeça freneticamente. Ele até agora conseguiu conduzir seus negócios de forma privada e sem que os outros garotos soubessem. O que você quer? Ele perguntou, uma vez em que eles estavam num canto mais distante de Sirius e Peter. 2 pacotes de tudo que você tiver, ela disse. Um galeão. O quê? Ela exclamou. Mas Faria disse que eram 5 ciclos por maço.
Meu estoque tá acabando, disse Remus desinteressado. Oferta e demanda. Oh, tudo bem. Ela cruzou os braços e balançou a cabeça. Um galeão. Não posso pegar agora. Encontre-me aqui às 7 da manhã. Em um domingo? Tenho muitos clientes, sabe? Tudo bem, tudo bem. O que tá acontecendo, hein, Boone? Sirius olhou para ele enquanto Remus voltava para o sofá. Seu olhar suspeito era idêntico ao de seu irmão. Não é outra namorada? Cala a boca. Remus o chutou. Quem é essa namorada, Remus? Mary se sentou, parecendo interessada. Deus, Remus pensou. De onde ela veio? Eu não tenho namorada. Black está sendo apenas um idiota. Bom, Mary se acalmou, sorrindo presunçosamente. Porque se você tivesse, ela enrolou o cabelo em espiral em o dedo. Eu conheço alguém que ficaria muito desapontada. Está bem, ele respondeu, tentando não mostrar a ela o quão irritado estava. Quem gosta do Mooney? Sirius perguntou, cutucando Mary. Eu não poderia dizer a você, Mary respondeu, fazendo uma mímica de um zíper passando por seus lábios. Remus queria que ela fizesse isso de verdade, para sempre. Garotas, Sirius disse exasperado, são um pesadelo, todos vocês. Mary fez um beicinho, mas não disse mais nada. Sirius balançou a cabeça para ela, mas estava sorrindo. Finalmente ele voltou para Remus. Então, o que você está vendendo? Aquela garota disse que você estava vendendo alguma coisa. Não é nada, Remus disse inocentemente. Ela perguntou à pessoa errada. Eu vou descobrir, você sabe? Sirius disse, um olhar de alegria em seus profundos olhos azuis. Não que eu não esteja grato pelo presente de aniversário verdadeiramente excelente. Ele acenou com a cabeça para o chão, onde seu kit de brincadeiras práticas deluxe das Oncos, recentemente desembrulhado, estava aberto com orgulho, para completar a coleção de qualquer mestre piadista. Mas eu vou descobrir como você pagou por isso eventualmente. E eu não acredito nessas coisas sobre uma tia morta deixando dinheiro para você. Seu tio morto deixou dinheiro para você, Remus rebateu. Mas não posso tocar até atingir a maioridade, posso? Sirius disse astutamente. Não, você está tramando alguma coisa, Lupin. Eu te conheço. Você não é imune se não tiver um segredo. Me deixe quieto com meu segredo, então. Remus virou a cabeça misteriosamente. O The Young Dudes, capítulo 49, terceiro ano. Conheça a si mesmo. Domingo, 11 de novembro de 1973. Remus acordou, gaguejando e tremendo. A sala estava escura e sua respiração explodia em plumas brancas acima de sua cabeça. Tudo doía. Ele ergueu as mãos na frente do rosto e encontrou as pontas dos dedos azuis e ensanguentadas. Havia lascas sob suas unhas e mais sangue em outro lugar. Ele podia sentir o cheiro, mas não conseguia ver muito bem no escuro e não tinha energia para levantar a cabeça. Seus ossos pareciam feitos de giz. Ele estava tão cansado. Ainda assim, se havia tanto sangue quanto ele esperava, provavelmente não era uma boa ideia dormir. Ele deveria ficar acordado pelo menos até que Madame Pomfrey pudesse chegar, o que não deveria demorar muito. Remus ficou imóvel e concentrado em sua respiração. Havia um jogo da Grifinória hoje também, outra coisa que perderia. Não só isso, mas seus amigos estariam ocupados demais para visitá-lo. Ele virou a cabeça e levantou. Ele não esperava vomitar, era tão constrangedor vomitar. Ele não tinha sua varinha com ele, então não poderia limpar. Bom dia, Remus. Madame Pomfrey finalmente entrou na sala. Oh, querido, um pouco de bagunça, hein? Ele levantou a cabeça e prontamente vomitou. Não tenho certeza se gosto de toda essa leitura que você faz. Madame Pomfrey resmungou enquanto trazia uma poção curativa para ele. Eu sei que seus estudos são importantes para você, mas você precisa descansar. Eu dormi a manhã toda, ele respondeu. Eu fico tão entediado se não ler. Você sabe como foi a partida de quadribol? Receio que não, sorriu a Medibruxa. Tenho certeza que o Sr. Potter estará aqui para lhe dizer assim que puder. Isso não era muito provável. Se eles tivessem vencido, haveria uma festa para comemorar a vitória, e Remus tinha feito James prometer não perder por sua causa. Ele aceitou a poção que lhe foi dada e engoliu tudo sem reclamar. Era amarga, mas ele já havia se acostumado a essa altura.
Ele precisava ler, porque, se não o fizesse, não teria nada para fazer exceto pensar em suas cicatrizes recentes. Este mês, o lobo havia rasgado seu torso, que era melhor do que seus braços ou rosto, pelo menos ele poderia esconder as marcas mais facilmente. Remus raramente se despia na frente de alguém. Mesmo depois que os marotos descobriram sobre seu pequeno problema peludo, ninguém exceto Madame Pomfrey tinha visto a verdadeira extensão do dano. Bem, Sirius tinha uma vez no início do segundo ano, mas nenhum deles havia reconhecido aquele estranho encontro desde então. Ainda assim, Remus não era ingênuo, e sabia que um dia, por mais longe que estivesse, alguém esperaria que ele tirasse a blusa, no mínimo. Ele não aguentava pensar sobre isso. Talvez ele apenas tivesse que evitar as meninas para sempre. Senhor Lupin! Uma voz alegre ecoou pelo chão do hospital, fazendo Remus pular. Era o professor Ferox, segurando 2 grandes potes de um líquido claro em seus braços. Oh, olá! Remus deu um pequeno aceno. Essência de murtisco, como prometido, Poppy. O professor largou os potes. Não vem aqui, não vem aqui, Remus pensou freneticamente enquanto o professor caminhava pela enfermaria em direção à sua cama. Lutou numa guerra, filho? Perguntou gentilmente. Remus queria se encolher e se esconder debaixo dos lençóis. Ele odiava a ideia do forte e energético Ferox vê-lo em seu estado de fraqueza. Estou bem. Ferox se sentou ao lado da cama de Remus. Ele se resignou ao seu destino. É a segunda vez aqui neste ano, hein? O professor disse, parecendo preocupado. Remus assentiu, embora fosse sua terceira lua neste semestre. Se Ferox não tivesse notado uma ausência, então talvez ele não ligasse os pontos. Se precisar de mais tempo para fazer o dever de casa, é só pedir. Eu nunca entreguei nada atrasado, Remus protestou. Não. Os olhos de Ferox brilharam. Certamente que não. Seus olhos se moveram para as bandagens saindo do colete do pijama de Remus, cobrindo um novo corte que serpenteava por sua clavícula. Algo foi registrado nos olhos do homem mais velho, e soube quase instintivamente que Ferox sabia. Eu consigo fazer tanto quanto qualquer outra pessoa, Remus disse, olhando nos olhos do seu professor. Eu posso ver isso? Ferox agora olhou para a pilha de livros na mesinha da cabeceira. Isso é tudo para a escola? Alguns, Remus respondeu. Outros são por diversão. Gosto de descobrir coisas novas. Gosto de saber coisas. Sim, posso perceber isso nos seus deveres. Ferox estava sorrindo de novo, o que fez Remus relaxar um pouco. Você gostaria de uma carreira cuidando de criaturas mágicas? Ou talvez algo mais parecido com seu pai? Não tinha pensado nisso, mentiu. Ferox riu. Ele bateu no livro no topo da pilha. Fora emprestado de Sirius, um livro de filosofia trouxa. Conhece-te a ti mesmo, Remus? Ferox disse. Platão, Remus disse rapidamente. Ferox riu de novo, levantando-se. Exatamente. Ele bagunçou seu cabelo antes de se virar para sair. Espero que você sinta melhor logo, Lupin. Te vejo na quarta-feira. Era tudo muito enigmático, Remus pensou, percebendo que estava perdendo a respiração por quase 1 minuto quando Ferox saiu da sala. Ele ainda não tinha começado Platão, apenas o folheou. Não era o tipo de coisa que ele normalmente se interessaria, mas estava disposto a tentar um pouco de tudo. Secretamente, ele queria ser capaz de mostrar a Sirius que havia lido mais livros. Sirius dificilmente gastava mais tempo lendo. Sua missão obstinada de cumprir o papel da ovelha negra da família Black significava que ele tinha pouco tempo para outras coisas senão causar problemas. Ele se arrependeria um dia, na opinião de Remus. Tinha visto muitos garotos em St. Edmunds tentando forçar seus limites assim. O problema era que alguns limites não eram cercas. Às vezes, eles eram precipícios, sem nada do outro lado. Ele se curou muito bem apesar da cicatriz brutal, e Madame Pomfrey o mandou de volta para a Torre da Grifinória naquela noite, contando que não fizesse nada além de descansar. Ele caminhou devagar, como prometido. Quando finalmente alcançou a sala comunal, ele não encontrou a festa da vitória que esperava, mas uma atmosfera bastante moderada, e os marotos não estavam em lugar nenhum. Remus franziu a testa e subiu as escadas para encontrar o quarto vazio também. Perplexo, ele desceu as escadas. Marlene e Mary estavam jogando snap junto à lareira.
Oi, ele disse e foi até elas. Tudo bem, Remus? Onde você esteve? Mary perguntou sem tirar os olhos de suas cartas. Estava doente, ruim do estômago. Como foi o jogo? Nós perdemos, Marlene suspirou. James foi brilhante, como sempre, e eu devo ter bloqueado pelo menos 20 balaços, mas Ramsay pegou o pomo exatamente na hora errada. Desculpe, McKinnon. Remus esfregou a nuca. Isso era estranho. Se eles haviam perdido e não houve festa, então por que os outros não vieram vê-lo? Ele tentou ignorar a pontada em seu estômago. Você viu James desde então? Ou Sirius, ou qualquer um? Não, as garotas disseram em uníssono. Marlene bateu com uma carta e estremeceu quando ela explodiu. Ela olhou para cima. Quer jogar? Não, ainda me sinto um pouco mal. Vou deitar, mas obrigado. Ele voltou a subir as escadas, sentindo uma mistura desconfortável de ansiedade e raiva. Ele disse que não deveriam adiar a comemoração só por ele, mas isso não significava que ele não queria vê-los. Eles não precisavam deixá-lo sozinho assim, sem ao menos verificar se ele estava bem. Pelo que eles sabiam, ele poderia estar na enfermaria ainda, às portas da morte, e ninguém além de Madame Pomfrey como companhia. Eles estavam entediados com a coisa toda? Estava mais chato agora? Ele estava mais chato? Remus deitou em sua cama, em cima das cobertas. Ele se sentia como se tivesse tirado o pijama apenas 1 hora, e não queria vestir de novo, não importa o quão cansado ele estivesse. Pensou em ler, mas não tinha energia. Poderia ouvir um disco, mas isso significaria se levantar. No final, ele ficou parado, deitado no escuro com as cortinas fechadas. Em St. Edmunds, antes que pudesse ler, antes de ter magia ou amigos, Remus se acostumou ao tédio. Ele inventava histórias em sua cabeça, repassava as letras das músicas que havia memorizado ou tentava pensar nas palavras mais longas que já tinha ouvido. Agora, enquanto esperava o sono chegar, Remus ponderou sobre o que Ferox havia dito a ele antes. Conhece-te a ti mesmo. Ele não conseguia se lembrar do contexto para Platão ter dito isso. Tinha que significar saber quem você é. Remus sabia tudo sobre seus amigos. Ele sabia que James era um líder natural, um deus do quadribol, que faria qualquer coisa por qualquer um. Remus sabia que, embora todos eles zombassem de James por estar apaixonado por Lily, James tinha uma compreensão mais clara do amor do que qualquer pessoa, e se ele dissesse que se casaria com ela um dia, provavelmente o faria. Remus sabia que Peter tinha vergonha de sua família, especialmente de sua irmã mais velha, que ele uma vez admirou. E que se encaixar significava mais para ele do que qualquer outra coisa no mundo. Remus sabia que os pais de Mary nasceram na Jamaica e que ela era a única bruxa em sua família de 7 e que ela nunca chorava, mesmo quando estava furiosa. Ele sabia que Lily chorava toda vez que recebia uma carta de casa e que ela escrevia para a irmã todas as semanas e nunca havia recebido uma resposta. Ele sabia que Marlene não se dava muito bem com o pai, que era trouxa e bebia muito às vezes. Então havia Sirius. Mas não era preciso nada especial para conhecer Sirius. Ele se achava todo indiferente e misterioso, mas a verdade é que Black vestia seu coração na manga e não guardava nada. Ele sentia tudo tão fortemente, sua felicidade era tão caótica quanto sua miséria. Às vezes, você tinha que dar um passo para trás para não ser arrastado em sua confusão. Quem era Remus, então? Órfão, mas não exatamente? Bruxo, mas apenas um meio-sangue? Um monstro, mas não todos os dias? O que mais havia? Não havia necessidade de desenvolver muito os personagens secundários. Moony! O sussurro encheu o quarto tão alto quanto uma buzina. Remus não respondeu. Ele estava muito mal-humorado. A porta se abriu e 3 pares de passos entraram. Mesmo com as cortinas da cama fechada, Remus sabia que foi James quem se aproximou primeiro. Seu, Moony, você tá dormindo, cara? Ele suspirou, rolando. Não. As cortinas foram abertas. Remus se sentou para abrir espaço para James, então Sirius, então Peter se arrastou para dentro para se sentar com ele. Fomos para a ala hospitalar, mas ela disse que você já tinha ido, James explicou. Vim depois do jantar. Onde vocês estavam? Biblioteca. Como foi? Sirius perguntou. A lua cheia e tudo? Ok. Ele deu a mesma resposta de todos os meses. Não foi... Quero dizer, você não se machucou demais? Peter perguntou, torcendo as mãos.
Um pouco. Remus acenou com a cabeça. Nada muito ruim. O que estavam fazendo na biblioteca? É sobre isso que queríamos falar com você, Sirius explodiu. Obviamente, ele estava morrendo de vontade de dizer algo, e Remus sentiu o resto de sua irritação derreter quando sua curiosidade atingiu o pico. Sirius, James disse, na voz que ele usava para acalmar seus amigos. Ele olhou para Remus. Estávamos fazendo algumas pesquisas e é mais ou menos sobre você. Mais ou menos, Sirius zombou. É tudo sobre você, Moony. Eu queria ter te contado desde o semestre passado, mas James não... Eu só queria ter certeza que poderíamos fazer isso. James deu uma cotovelada em Sirius. Para de me interromper, inferno. Remus, a questão é que, desde que descobrimos sobre... seu pequeno problema peludo, queríamos fazer algo para ajudar. Não há cura. Remus respondeu rapidamente. Ele não gostou de como isso estava soando. Se sentiu terrivelmente constrangido enquanto todos os encaravam com o mesmo olhar louco. Não, nós sabemos disso. James acenou com a mão. Mas pensamos que deveria haver algo que poderíamos fazer para você parar de se machucar, você sabe? Nós descobrimos que lobisomens normais não fazem isso, disse Peter, ansioso para ter sua própria opinião. Então, normais? Remus disse alarmado. Não normais, Sirius chutou Peter. Outros como você, que não ficam presos durante a lua. Ok. Então você provavelmente está fazendo isso a si mesmo porque está preso e frustrado. Bem, sim, eu sabia disso. Remus puxou os joelhos até o peito e recuou um pouco. Ele desejou que eles não estivessem em sua cama. Estavam todos muito perto. Podia sentir o cheiro de seu sangue, podia ouvi-lo correndo em suas veias. Mas pensamos que, se você tivesse companhia... Obviamente, não uma companhia humana, explicou James apressadamente. Tudo que lemos diz que, se você chegar perto de um humano, seria um caso perdido. Mas os animais... Sirius explodiu. Outros animais provavelmente ficariam bem. Seus olhos brilharam de excitação e Remus desejou poder retribuir, mas ele estava muito distraído para conseguir acompanhar o que eles estavam dizendo. Daí, eu preciso de um animal de estimação? James riu. Mais ou menos. Mas pensamos... Nós poderíamos ser os animais. Remus olhou para ele. Ele olhou para cada um de seus amigos, um por vez. Estavam todos loucos. Vocês vão ser animais, ele disse sem rodeios. Como McGonagall! Peter guinchou. Mas... Como? Mas... Ela é um animagus. Você tem que estudar, treinar e se registrar e não podem nem começar antes dos 17 anos. Moony. Sirius balançou a cabeça irritantemente. Nós somos marotos. Não precisamos nos preocupar com tudo isso. Mesmo se quisessem infringir a lei. Remus olhou nos olhos de James ao dizer isso para confirmar que era definitivamente sobre isso que eles estavam falando. Isso não é uma brincadeira. É mágica séria. Uma das coisas mais difíceis de se fazer. É por isso que estamos te falando sobre isso, disse Sirius. Eu queria que tudo fosse uma surpresa, mas James nos lembrou que, bem, realmente é muito difícil, então quanto mais ajuda conseguirmos, melhor. Vocês realmente acham que podem fazer isso, não é? Remus franziu a testa. Se você nos ajudar, James acenou com a cabeça. Nós somos os melhores alunos do ano, exceto por Evans. Não vejo por que não devemos tentar. E se der errado? Remus mordeu o lábio. E se eu ainda... Depois de me transformar, e se eu puder sentir que vocês não são realmente animais? E se eu for atrás de vocês assim mesmo? Vamos testar. Vamos testar várias vezes até sabermos que é seguro, Sirius disse. É tão arriscado. Eu sei. Os olhos de Black estavam praticamente brilhando em seu rosto agora. E Remus sabia que não adiantava tentar ser razoável. Ele respirou fundo. Me deixem pensar sobre isso, por favor. Ele apelou para James. Não faça nada ainda, apenas... Me dê alguns dias. Está bem. Sirius acenou com a cabeça. Isso é justo. Apenas pense, Moony. Sirius sorriu como se não estivesse ouvido. Depois de fazer isso, não há nada que não possamos fazer. Seremos imparáveis.